bem-vindo ao programa Inteira Mais e a Rádio Cultura de Guanambi. Você está ao vivo? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que acompanham a Rádio Cultura de Guanambi. Apesar desse momento que a gente vem passando, né, Tony? É imprescindível que a gente continue a discutir a democracia. A democracia do Brasil não pode parar. Infelizmente, apesar do Covid-19 aí, é um tema muito importante. Aliás, é o tema de maior importância no momento. Mas todas as decisões que são tomadas envolvendo essa pandemia são decorrentes da política. Então a gente não pode deixar o jogo democrático de fora desse debate. Uma boa tarde, mais uma vez, a todos e vamos em frente. Vamos que vamos. Antes da gente começar a bater esse papo, é mais um bate-papo que uma entrevista. Né? Vamos falar um pouquinho do João Pedro. Né? Ele é arquiteto, escritor e urbanista. Ele é autor do livro Para Entender o Monte Altense, membro fundador do movimento político Pensar Diferente, vice-presidente do PSB de Palmas de Monte Alto, Bahia, pós-graduado em Gestão Estratégica de Administração Pública e é apontado por diversos veículos de notícias como pré-candidato a prefeito de Palmas de Monte Alto na eleição de 2020 pelo PSB. Vamos lá então, seu João. O ano passado você esteve aqui na Rádio Cultura, o meu colega e grande radialista, um dos maiores radialistas dessa terra, o grande Fernando Alves, tá? E ele falou sobre o movimento político que você participa, né? Como fundador. Mas vamos lá, você pode explicar novamente para os ouvintes, ou pela primeira vez para os ouvintes, quem não ouviu a entrevista com Fernando Alves, o que é o movimento Pensar Diferente, seu João Pedro? Fazer igual o Fernando falou da outra entrevista, para ficar evitando o seu, ainda mais comigo, que tem essa aparência de jovem, né, Tony? Claro. Quero aproveitar também e mandar um abraço para Fernando Alves, que, como eu falei contigo no início aqui, foi uma das melhores entrevistas que eu já concedi, não através do conteúdo, mas pela forma que ela foi conduzida. Foi uma entrevista que eu gostei demais de ter concedido e eu quero aproveitar até e mandar um abraço para o Fernando. E o movimento Pensar Diferente, para quem naquela ocasião não escutou, é o seguinte: o movimento Pensar Diferente foi fundado em 2017 no intuito de oferecer a Palma de Monte Alto uma nova saída política. Porque eu não sei se você sabe, Tony, mas nos últimos 40 anos do município de Palmas de Monte Alto, a política de Monte Alto é dominada por dois grupos políticos, que já deram sua contribuição e tal, mas chegou um momento que é preciso avançar. E como não havia nenhuma alternativa dentro de Palmas de Monte Alto, o movimento Pensar Diferente vem para isso. Dar a Palmas de Monte Alto uma via de escape, uma nova alternativa, uma esperança que Palmas de Monte Alto possa ser uma cidade melhor, né, do que ela é, até em aspectos econômicos. O senhor falou no início aqui, antes da gente entrar no programa, que Guanambi e Palmas de Monte Alto já foram uma só, né? E eu recordei que Palmas de Monte Alto foi fundada junto com Vitória da Conquista, em 1840, e é um dos municípios mais antigos da região sudoeste. Infelizmente ficou para trás. Ficou para trás no passo da história. Muitas das vezes, aliás, a maior parte das vezes se deu pela má administração política, pelos maus gestores que estiveram em Palmas de Monte Alto. E o momento agora é de renovação na política de Palmas de Monte Alto. E o movimento Pensar Diferente estava aí para isso, dar a Palmas de Monte Alto uma nova alternativa, uma nova saída para a política de Palmas de Monte Alto. Está na hora de uma renovação política. Esse negócio de renovação política, né, isso entrou meio que na moda, né? Tanto é que foi fundado até o Partido Novo aí, com essa proposta. Sim, parece novo, mas ainda tem umas práticas antigas, é difícil saber. Mas sua proposta realmente é de mudança para Palmas de Monte Alto, certo? Esse discurso sempre foi usado por todo mundo que quer, de uma certa forma, principalmente pela primeira vez, né, entrar na política, né? O que te faz pensar que os seus futuros eleitores, você como pré-candidato, vão acreditar nisso e de que forma você efetivamente
pretende frisar essa nova política para o povo de Palmas de Monte Alto? Olha, Tony, realmente esse discurso da nova política é utilizado por vários, né? Vários políticos que a gente tem. Inclusive na eleição agora foi criado outros movimentos, como o Renova Brasil, que também tem esse intuito que o movimento tem. A diferença nossa, e não é uma coisa que eu penso, é uma coisa que realmente a gente acredita pela forma que nós temos mantido e feito o movimento pensar diferente. Não é só um discurso, é um projeto por trás. A gente, na hora que a gente quer apresentar para Palmas de Monte Alto essa alternativa, a gente não vem com alternativa apenas idealizada, um sonho. Não, a gente coloca em prática o que a gente acredita. A gente traça metas, planejamento. Então, assim, não é só uma ideia de mudança, não são só palavras afáveis para a população, é realmente um intuito de mudar a política de Palmas de Monte Alto. Como eu falei na introdução, a gente tem 40 anos aí entre dois grupos e é necessário a população de Palmas de Monte Alto refletir. Será que já demos 3 oportunidades para um grupo, 3 oportunidades para outro grupo? O que falta ainda eles apresentarem que já não deu tempo de ser apresentado? Então a gente não vem só com ideia, não é só uma falácia para ficar bonitinho o discurso, não. São traços e metas possíveis de ser construídos por uma mudança real que o município de Palmas de Monte Alto precisa urgentemente passar. Tony, a cidade de Palmas de Monte Alto é a segunda mais velha da microrregião de Guanambi. A gente só fica atrás da cidade de Caetité. Só que ocupamos a 13ª posição em economia dos 18 municípios da microrregião de Guanambi. Então a gente fica para analisar. Se somos o segundo mais velho, estamos lá na 13ª posição na economia entre 18, e outra, quero lembrar também que somos o 5º em população dessa microrregião. Então a gente está muito atrás de outros municípios da região de Guanambi. E a gente precisa avançar. Não avançar só no discurso bonito, não. Porque as pessoas sabem, a gente tem escutado as pessoas. Inclusive, Tony, eu quero até aproveitar e falar para o pessoal. A gente tem recebido muita ligação do pessoal da zona rural, muitas pessoas convidando a gente. Até a gente já tinha algumas visitas marcadas, mas pelo momento que a gente está vivendo da quarentena, a gente teve, e eu peço até desculpa às pessoas que a gente não está podendo visitar. Eu peço que compreendam o motivo de a gente não estar fazendo essas visitas, porque não está sendo possível por conta do isolamento social a gente fazer essas visitas. E não há um dia sequer que as pessoas que têm visto o nosso projeto, têm acreditado nesse projeto de renovação de Palmas de Monte Alto, não tem um dia sequer, Tony, que as pessoas não entrem em contato, querendo marcar reunião, querendo que eu vá aos locais. Peço que aguardem. Essa crise vai passar, se Deus quiser, e a gente vai sim reencontrar e debater o projeto para Palmas de Monte Alto. E, Tony, como eu falei, não estamos apenas na falácia, não. A gente tem projeto, a gente quer apresentar projetos que sejam executáveis dentro de Palmas de Monte Alto, para a gente garantir uma virada de Palmas de Monte Alto, na história de Palmas de Monte Alto. Porque prometer, todo mundo promete, né? Então, você acha que essa suposta aceitação do pessoal pedindo visita é de acordo aos seus pensamentos que você vem ventilando por onde passa nesse sentido, por ser jovem, mas na verdade idade não quer dizer muita coisa, né? Eu acho que o que vale mesmo é a inteligência e a capacidade de você fazer um bom trabalho, seja aonde, que esfera você possa seguir. Você acha que essa aceitação do pessoal é justamente por causa dessa dualidade que existe em Palmas de Monte Alto, que a vida toda foram sempre 2 candidatos, né? Sempre. Praticamente um revezamento, né, de prefeitos. E você acha que o pessoal de Palmas de Monte Alto está cansado e aposta em você? Vou falar em você, porque eu sou jovem também, você também é jovem. Senhor está no céu. Mas você acha realmente que tem uma chance de você ser a terceira via e com esse seu pensamento os eleitores acatarem essa situação nesse ano de eleição? Olha, Tony, falando primeiro da idade, eu estou com a mesma idade que o prefeito Javas entrou
na prefeitura de Candiba. Então, assim, a questão da idade é só a aparência que é muito novo. Eu até brinquei na outra entrevista aqui na Cultura, de que, graças a Deus, a genética é boa. Quando eu tiver com 50, eu tô com cara de 30. Então, isso é bacana. Positivo, né? Então, assim, eu acredito sim que a gente tem uma possibilidade não de uma terceira via, mas de uma nova via, uma nova alternativa para Palmas de Monte Alto. E acredito que essas pessoas têm entrado em contato com a gente por essa palavra que o senhor falou, que é a palavra-chave para descrever o momento que a população de Palmas de Monte Alto vive: o cansaço. O pessoal de Palmas de Monte Alto, a população de Palmas de Monte Alto está cansada. E eu não sei se o senhor acompanha de perto, você acompanha de perto, Tony? Senhor não, pelo amor de Deus, senhor. Se você acompanha de perto, Tony. Tô com cara de vai assim, bicho. Pode falar. Mas eu não sei se você acompanha de perto, Tony, mas ficou numa situação que a rixa é tão grande que a população, quase que diariamente, as pessoas quando falam com a gente, repete isso. Um começa, o outro não termina. Um começa, o outro desmancha. Parece algo programado. Isso, né? E é uma disputa que, olha, Tony, deixa eu relatar para os ouvintes aqui da cidade de Bonampi, que não acompanham tão de perto a política de Palmas de Monte Alto. Foi feita uma creche na administração de um. O adversário entrou, não tocou na creche. A creche ficou 4 anos parada lá, definhando, acabando, dinheiro público jogado fora por não ser cuidado. Depois, o ex-prefeito que fez a creche entrou, reinaugurou a obra. Só que ele faz a mesma coisa com a praça. O outro, como um fez uma praça, ele não toca, deixa a praça acabar. E os postos de saúde do mesmo jeito, que foram feitos pela gestão. Então, assim, é uma rixa política. Na verdade, não é uma rixa política, é uma rixa pessoal entre os dois, e que a população de Palmas de Monte Alto está ciente. Nós não vamos para frente, nós não vamos romper com a situação de Palmas de Monte Alto se a gente não mudar. E não adianta ficar mudando entre um grupo e outro, porque a perseguição continua, as más práticas políticas continuam. É necessário ir por um novo caminho, o caminho que o movimento Pensar Diferente tem oferecido a Palmas de Monte Alto, que é um caminho com os pés no chão, através de projetos e levantamentos. Olha, Tony, eu fico muito triste quando eu vejo ainda algumas pessoas que, por interesses pessoais, interesses seus e de seus familiares, glorificam algumas atitudes erradas dos gestores de Palmas de Monte Alto, mas não visando o bem da população, mas visando o bem de uma pequena minoria que é, como se diz, beneficiada por esses governos. E Palmas de Monte Alto precisa parar para pensar no seu futuro. As mães, os pais, os avós precisam pensar no futuro dos jovens. Qual é o futuro que o jovem de Palmas de Monte Alto tem hoje no município de Palmas de Monte Alto do jeito que está? O que é que o grupo A, o grupo B tem para oferecer de futuro para o município de Palmas de Monte Alto? Já deu a contribuição, é hora de sair agora e ir por um novo caminho. Tony, eu acredito que por isso as pessoas têm nos procurado, porque elas já perceberam que não adianta mais dar murro em ponta de faca, fica entre A e B, é necessário ir para frente. Gente, eu estou conversando aqui com João Pedro, pré-candidato a prefeito de Palmas de Monte Alto, nossa querida Palmas de Monte Alto. Inclusive, a gente tem muitos ouvintes aí, hein? Ele está falando sobre a visão política, a ótica, o prisma político dele nessa situação. Ele que tem essa intenção, sim, de fazer algo por Palmas de Monte Alto. Mas você falando aí, Pedro, João, sobre essa situação aí da dualidade, ou é X ou é Y, ou é um candidato, ou é outro, fica nesse revezamento e fica nessa rixa política e pessoal, segundo você, que acaba prejudicando o povo, né? Mas sabemos também que já teve eleições lá que foram bastante acirradas, coisa de pouquíssimos votos, chegou até 50 votos, salvo engano. Quanto? 51 votos. 51 votos, né? Eu já presenciei candidatos da época fazendo campanha, assim, de uma forma bem hostil e rude, atacando de forma muito forte seu opositor. E realmente, acabou perdendo, inclusive. Nessa época, ele acabou perdendo. Mostrou umas fotos lá e tal. Você estava nesse negócio?
Eu sei que é o seguinte, que acaba criando essa rixa e a população perde nesse sentido, né? Tem prefeito em Palmas Monte Alto que está com alguns processos aí também, né? Não sei se está em andamento, se já está na última instância, mas tem, né? Se provavelmente eu for entrevistá-lo em algum momento aqui, eu vou citar sobre isso e provavelmente os políticos têm respondido assim: qual político não tem processo? Eu. Né? Mas vai falar aí. O Bolsonaro falou a mesma coisa. E virou presidente. Mas não me faz essa comparação, Mas virou presidente, né? Mas vamos deixar Bolsonaro de lado. Mas vamos lá. Antes eu tenho várias perguntas aqui, mas assim, por que... Não, duas situações. Por que não começar como vereador, como teoricamente na teoria seria não dizer mais fácil, porque o vereador é uma das mais difíceis, inclusive, porque são várias pessoas, acaba rateando, né? Mas seria o caminho natural de um político, porque já começar como pré-candidato a prefeito. E se no andar da carruagem tem a possibilidade de você, lá na frente, no último minuto, no 48 minutos do segundo tempo, se aliar a esses ex-prefeitos ou o grupo deles em algum momento, porque infelizmente já aconteceu isso já em várias situações, seja aonde é que seja, né? Eu já vi casos de várias pessoas colocarem a sua candidatura só para criar um nome para depois se aliar, ter, sei lá, uma secretaria, ter algum cargo, criar algum nome para daqui 2, 3 eleições conseguir realmente agariar e efetivar, né, o seu pleito. Existe isso. Já vi radialistas também em Salvador, com uma quantidade de votos imensa, colocar seu nome no último segundo, a pessoa vai lá e retira, só Deus sabe o porquê durante as 4 paredes ali, ninguém sabe o que acontece nessas negociações ou nessas conversas. Negociações não, tira a negociação, mas as conversas, a gente tem que falar muito certo hoje. Nessas conversas políticas, existe essa possibilidade? Se sim, por quê? E se não, por quê? Justifica. Vamos lá. Foram 2 perguntas no combo aí, né? Por que não entrar como vereador? E a segunda, se há a possibilidade da gente aliar um ou ao outro no decorrer da caminhada. Porque, inclusive, eu andei pesquisando a sua vida. Tem fotos de, inclusive, atual vice-prefeito lá da cidade. Não sei se na época era vice-prefeito, mas tem. Salvo engano, tem. Não sei se que época foi, que situação foi, se foi uma foto esporádica de outro movimento, mas gostaria que você... Eu acho que a foto que o senhor está comentando é uma foto na Câmara de Vereadores, com o atual vice-prefeito. Ele era presidente da Câmara. Na época. Na ocasião, eu fui apresentar um projeto de lei, inclusive foi aprovado unanimemente. Que não, embolou tudo. Unanimemente. A gente está embolando com a palavra aqui, mas todo mundo entendeu que foi aprovado por todos, né? Melhor assim, É isso. Foi nessa ocasião. Vamos lá. Voltando às perguntas, Tônio. Primeiro, vereador. Tem 2 respostas, uma mal criada e uma bem que o senhor merece, né? Que todos os ouvintes merecem, né? A mal criada é o seguinte: a situação de Monte Alto tá tão ruim, que só entrando logo como prefeito para resolver a situação. Porque a Câmara de Monte Alto tem lá vereadores que tem com 20 anos com vereadores, infelizmente, não dá nenhuma contribuição de fato para o crescimento de Palmas de Monte Alto. Então, entrar hoje na Câmara não seria o suficiente para entregar à população de Monte Alto a mudança que Palmas de Monte Alto necessita hoje. Mas não dá por quê, aproveitando a brecha aqui? Não dá. Porque não tem iniciativa. Na verdade, infelizmente, os vereadores de Palmas de Monte Alto não têm autonomia para trabalhar. Ficam meio que amarrados com a gestão. E aí, hoje, inclusive, até aproveitar o momento e pedir à população de Palmas de Monte Alto para analisar muito bem isso, o quadro de vereadores. Lá tem quadro de vereador que é para defender um grupo e defender o outro grupo. Quem é que defende o povo? A gente tem que parar para analisar quem está ali hoje,
que defende realmente os interesses da população de Palmas de Monte Alto. Ô, João, mas se realmente está assim, de uma certa forma, direta ou indiretamente, se o eleitor, a população de Palmas de Monte Alto não tem uma certa culpa nessa situação, não? De estar sempre elegendo e reelegendo as mesmas caras, né, carimbadas? Tony, tem e não tem, porque até a eleição passada só tinha duas opções, os vereadores de um lado e os vereadores do outro. E esses vereadores têm essa prática de defender seus grupos. Conosco, não. Então, por isso que eu peço à população de Palmas de Alto, olhe para o nosso quadro de vereadores, olhe para a necessidade de renovação da Câmara de Palmas de Monte Alto. A gente precisa mudar também. Eu insisto em relação à falta de atitude dos vereadores. Será que não seria isso? Porque o vereador legisla, certo? Qual é a função dele? Faz um projeto aqui, faz a protocola e manda para a secretaria, para o órgão responsável. Não existe nem isso. É isso que eu estou querendo saber. Não. Existe uma inércia nesse sentido? Infelizmente, existe uma inércia hoje na Câmara de Vereadores. Eu acho que o último projeto que teve de autoria de um vereador, desculpa eu não recordar agora, mas é porque é muito raro acontecer isso. Então, assim, pelos últimos anos aí, estou tentando recordar. Eu acho que o último projeto que foi de iniciativa de um vereador, salvo engano, foi da última gestão passada, que é do atual vice-prefeito, que foi de aumentar os salários dos vereadores, do secretário e do prefeito, que foi uma iniciativa da Câmara. Esse foi o projeto? Esse foi o projeto. Aliás, teve 3 projetos. Foi aprovado? Teve 3 projetos aquele ano. Foi aprovado. 3 projetos aquele ano. Um, eu não me recordo qual, o outro era de aumentar o salário do prefeito e dos secretários, e o outro é aumentar o salário dos vereadores. De 3 projetos, 2 eram em benefício da Câmara e do gestor. Então, assim, a Câmara de Palmas de Monte Alto, infelizmente, por isso que é necessário também renovar a Câmara de Palmas de Monte Alto. Tony, a população de Palmas de Monte Alto tem que fazer a renovação na Câmara também. E respondendo a sua outra segunda pergunta embutida naquela, se na 95, como é? Nos 45 do segundo tempo, né? 48. Nos 48. O Brasil ganhou a Copa nos 48. Já na prorrogação, teria a possibilidade da gente unir. E eu vou enfatizar aqui bem claro, não. Não tem... Isso aqui vai ficar gravado, viu? Pode. Essa entrevista vai pro YouTube. E pode jogar na cara. Se chegar na frente lá, eu vou chamar você aqui, falar aqui, ó. Pode. Joyce Houseman falou a mesma coisa contra o atual presidente e depois fez o que fez, né? Mas aqui tem palavra, fazer que nem o outro companheiro do partido, né, Márcio França em São Paulo, aqui tem palavra, que cumpre o que fala. Então, beleza. Então é o seguinte, e também vai estar no YouTube do Movimento Pensar Diferente. Maravilha. Então, não há possibilidade. Agora, Tony, todas as pessoas, porque existem pessoas boas, tanto de um grupo quanto do outro grupo. Né? Tem pessoas maravilhosas lá, pessoas competentes, tanto de um lado quanto do outro. Essas pessoas são bem-vindas. Se você está aí em outro grupo e sabe trabalhar, é uma pessoa que tem a vontade também de mudança, você é bem-vindo a participar do Movimento Pensar Diferente, a participar dessa mudança. Só que, infelizmente, não tem como a gente dividir palanque com o atual prefeito e o ex-prefeito. E eu vou explicar o porquê. A presença deles em cima de um palanque traz ódio para a eleição. Infelizmente, a presença deles traz ódio para a eleição. As pessoas são levadas a brigarem uma com as outras por causa da presença deles. Então, por isso que não há essa... A gente quer construir um caminho de paz, de união. Aliás, pela primeira vez na história de Palmas de Monte Alto, a gente vai ter a oportunidade de caminhar todo mundo unido por Palmas de Monte Alto, sem olhar... E outra, Tony, quero frisar, e onde eu tenho ido, eu tenho falado isso, e tenho pedido em todas as reuniões do Movimento Pensar Diferente, respeito aos dois. Muito respeito mesmo, respeito ao... Primeiro, pela idade, são senhores de idade, né? Então, eles têm uma certa idade. Como a gente respeita nossos pais, nossos avós, não é? A gente deve respeitá-los primeiro pela idade. Segundo, a gente deve respeitá-los porque cada um já se viu no município de Palmas de Monte Alto por 3 mandatos. Então, assim, bem ou mal, cabe a cada um analisar, mas já se viram no município. E a gente tem que manter o respeito por isso. E a gente precisa manter o diálogo e a política de Palmas de Monte Alto no nível alto. Lá em cima, com propostas, sem xingamentos. O senhor falou aí que a política de Palmas de Monte Alto,
às vezes é odienta, e realmente, até caso de assassinato já teve durante as políticas de Palmas de Monte Alto, e isso nos traz, eu fico chateadíssimo com a situação dessa. Não pode haver uma política tão baixa quanto essa, que é xingando de apelido, e a gente não quer fazer isso. Inclusive, eu já falei com o pessoal do Movimento Pensar Diferente, não vão me ver falando mal de nenhuma característica pessoal ou da personalidade de nenhum deles, nenhum dos gestores de Palmas de Monte Alto. Porém, é necessário analisar criticamente as ações, as atitudes que eles tiveram diante os mandatos que tiveram. Uma coisa é criticar e analisar o mandato. Outra coisa é analisar e criticar o adversário ou candidato. E nós não vamos entrar nessa política baixa. Então, Tony, respondendo mais uma vez sua pergunta, não há possibilidade nenhuma hoje da gente unir ao atual prefeito ou ao ex-prefeito, mas aceitamos todas as outras pessoas. Aliás, era necessário, Tony, que eles tivessem até um bom senso hoje e parassem para analisar. Poxa, já dei minha contribuição para Palmas de Monte Alto? Já fiquei 12 anos à frente da Prefeitura de Palmas de Monte Alto? Será que não está o momento de deixar a política para outra pessoa? Será que não está no momento de deixar Palmas de Monte Alto sob um novo olhar? Por que essa ganância ainda de se manter no governo? Por que essa ganância de continuar na política de Palmas de Monte Alto? São 40 anos aí de disputa direta entre um e outro. São 2 gerações já. A gente vai para a 3ª geração enfrentando a mesma situação. É necessário mudar. Então, por isso, não tem como manter nenhum nem outro time do palanque. Mas, quero até abrir mais um parênteses aqui. Estamos abertos ao diálogo. Porque acreditamos que se tivermos êxito a partir do ano que vem e estamos diante da administração de Palmas de Monte Alto, a gente vai poder olhar para trás, pelo respeito que a gente manteve durante toda a nossa caminhada, olhar para trás e chamar o atual ou ex-prefeito para conversar e pedir também a opinião dele sobre a gestão, porque a gente não quer inimigos durante essa campanha. A gente não quer inimigos na política. A gente quer pessoas que trabalhem juntas por Palmas de Monte Alto. E isso, tenha certeza, Tony, o Movimento Pensar Diferente vai levar adiante respeito e nível de debates em propostas. Não vamos xingar e ofender ninguém. Estimo a sua audácia e a sua coragem. E então, mais ou menos, o recado que eu entendi é o seguinte: se quiser, pula pra cá, não é assim? Eu entendi isso aí. Posso estar errado. Eu posso estar, não sei. É isso aí. Se quiser um caminho diferente, venha.